Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos a tua graça, a tua misericórdia sobre as nossas vidas, que o Senhor possa falar conosco nessa noite, que o Senhor possa ensinar e nos direcionar a toda a verdade, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus, fala com cada um aqui nessa noite, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém? Queridos, nessa noite nós vamos falar um pouco a respeito das 70 semanas de Daniel, porque tem tudo a ver. Não tem como você estudar o livro de Apocalipse sem você entender a respeito das 70 semanas de Daniel. Porque o livro de Daniel e o livro de Apocalipse, irmãos, um completa o outro. Eles estão ligados entre si. Não tem como você estudar um sem estudar o outro. E aqui quando nós vamos ler lá em Daniel, projeta aí para nós, Daniel 9. Setenta semanas, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Aqui Daniel estava orando e o Senhor trouxe a resposta para ele, tá? Então, a resposta que Deus trouxe para Daniel foi essa. Então, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Próximo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 77 semanas e 72 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Próximo. E ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Queridos, isso aqui que nós acabamos de ler sobre essas 70 semanas, primeiro que essas semanas, irmãos, são semanas de anos, tá? Isso era muito comum em Israel. Só para você ver o que eu estou falando, coloca para mim Levítico 25. Só para você entender que essas semanas, essas que eles falam, irmãos, são semanas de anos, tá? Então, uma semana, um ano. Ó, cadê? Levíticos 25. Coloca aí para nós. Levítico. Contará 7 semanas de anos. 7 vezes 7 anos. De maneira que os dias das 7 semanas de anos terão 49 anos. Então, ele está falando de semana de anos, tá? Então, e aqui, irmãos, quando o Senhor dá a resposta àquilo que Daniel estava orando, e o Senhor fala dessas 70 semanas, são semanas de anos, ok? Então, isso você precisa guardar. Não é a semana como a gente. Uma semana tem quantos dias? 7 dias. Então, uma semana de anos tem quantos anos? 7 anos, tá? Então, é essa conta que você vai fazer nessa noite. Então, aqui ele começa falando, 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para extirpar a iniquidade, para trazer justiça e para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende. Desde a saída da ordem. Então, volta no quadro agora. Naquele gráfico, por favor.
Então, queridos, ele diz ali, ó, então ele é dividido da seguinte forma: são 70 semanas, 7 semanas, nós lemos ali, depois ele fala de 62 semanas, e depois ele fala de uma semana. Queridos, 7 semanas com 62 semanas dão 69 semanas, que já se cumpriu. Vou te mostrar. Essas 69 semanas, irmãos, já se cumpriu quando Jesus morreu lá na cruz. O que falta para se cumprir, querido, é essa uma semana aqui, ó, que é a semana que o Senhor Jesus vai tratar com Israel, que é a semana da tribulação, que é aonde nós lemos aqui, determinada sobre o seu povo para tratar com os pecados, para extirpar a maldade. Então, essa semana de 7 anos, porque a tribulação são 7 anos, ainda não se cumpriu, mas as 69 semanas se cumpriu. E essa primeira semana, essas 7 semanas se cumpriu onde? Ela se cumpriu, aqui está falando, sabe, entende, verso 25, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Então, isso aqui aconteceu, irmãos, lá quando o rei Artaxerxes, que nome estranho de falar, né? Ele deu a ordem para a restauração, isso lá no ano 444 antes de Cristo. Essa ordem foi enviada para que fosse restaurada Jerusalém. Até as 62 semanas, essas 62 semanas, eu disse que com 7 dá 69. Essas 69 semanas, irmãos, se cumpriu quando Jesus veio. Então, eu vou ler, eu esqueci de fazer o gráfico aqui para vocês verem. Então, eu vou ter que ir lendo para vocês. 7 semanas, irmãos, são 49 anos, que foi a saída da Babilônia até a reconstrução de Jerusalém, certo? Essas 62 semanas, que 62 vezes 7, não é? Cada semana tem 7 anos. 62 vezes 7 dá quanto? Dá 434. Eu já fiz a conta. Que é o fim que foi quando o fim da reconstrução e até a entrada triunfal do Messias, lá em Jerusalém, tá? Quando Jesus entrou lá. Deixa eu te provar isso aqui, ó. Deixa eu achar aqui. Eu tinha que ter posto lá, não deu tempo. Em 444 a.C., irmãos, até 33 depois de Cristo, passaram-se 476 anos, que é igual a 173.740 dias. Isso aqui eu só estou dando um dado histórico aqui, depois vocês fazem as contas. Multiplicando-se o total de anos proféticos, que foram 476, pelo total de dias do nosso calendário, irmãos, nós vamos ter 173.855 dias, que dá exatamente no ano 33 depois de Cristo. Então, isso já se cumpriu, irmãos. Jesus veio exatamente no tempo que ele tinha que vir. Quando o profeta, não tem muito, o importante aqui não é você guardar datas, não é nada disso. O importante aqui é você entender, irmãos, que essa profecia de Daniel já se cumpriu metade dela. Que ela se cumpriu, que Jesus veio exatamente, irmãos, nessas 69 semanas, houve o Calvário. Jesus morreu exatamente no cumprimento das 69 semanas. E ali começa a era da igreja. Agora, queridos, falta quanto para se cumprir as 70 semanas? Se 69 já se cumpriu. Uma semana de 7 anos, que é a semana da tribulação. E eu quero falar um pouco nessa noite sobre essa questão da tribulação.
Mateus 24, abra lá, Mateus 24, a partir do verso 3. Não tem jeito, irmãos, de não ser teórico, falar sobre isso sem ser teórico, tá? Tem que dar datas, tem que dar, porque senão... Mateus 24, 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhes pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Deixa eu só fazer um parênteses. Lembra que quando, lá em Atos capítulo 1, quando Jesus foi assunto aos céus, né? Que ele foi levado aos céus, ele subiu aos céus. As pessoas que estavam ali ficou olhando para os céus, e aí apareceu 2 anjos e disse assim: olha, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que subiu vai voltar, da mesma maneira como vocês estão vindo ele subir, um dia ele vai voltar, se referindo à segunda vinda de Cristo. Irmãos, Jesus vai voltar, né? Lá em Atos nós vemos referência disso. Lá em Hebreus 9, 27, coloca aí, projeta aí para mim. Hebreus 9, 27, que fala que Jesus vai voltar. E assim como os homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os nossos pecados, para tirar os pecados de muito, aparecerá como? Segunda vez, sem pecado aos que o guardam para a salvação. Então ele vai voltar, irmãos. Ele vai voltar. Então nós não podemos duvidar disso. O Senhor Jesus vai voltar pela segunda vez, né? Nós temos um outro texto que está lá em Marcos 13, eu não vou ler, tá? Para a gente ganhar tempo. Marcos 13, 24, 27, que também fala que ele vai voltar. Então, se tem uma coisa que nós cristãos não podemos ter dúvida, e precisamos buscar e estar nos preparando, irmãos, é para encontrar com o nosso Senhor Jesus. Que não haja dúvida no seu coração a respeito disso. Agora, nós vemos aqui, queridos, que essa semana, essa última semana de Daniel, ela ainda não aconteceu. E ela irá acontecer quando se iniciará, irmãos, essa semana? Essa semana ela se dará início, porque Daniel está falando aqui a respeito de Israel. 70 semanas estão destinadas ao seu povo. O Senhor estava respondendo a Daniel. Está destinado ao seu povo. Quem era o povo de Daniel? Os judeus. Israel, ele fazia parte, né? Então, e a sua cidade. Então, aqui está falando para Israel. Então, irmãos, o nosso olhar hoje tem que estar voltado para onde? Para Israel. Israel é o termômetro, irmãos, para nós sabermos quando será. Ainda que o Senhor Jesus tenha dito que nós não sabemos dia nem hora, né? Não cabe a nós sabermos dia nem hora. Mas o Senhor disse também: quando verdes, e aí ele falou um monte de coisa, né? A figueira brotar, quando começarem a dizer paz e paz, haverá repentina destruição. O Senhor deixou umas pistas para que nós pudéssemos não ficar totalmente despreparados para esse dia. Então, queridos, nós não sabemos o dia, mas nós podemos ficar mais ou menos atentos. Então, o relógio, irmãos, é Israel. E eu não sei vocês, se vocês viram agora recentemente, menos de 2 meses, um acordo que foi firmado entre Israel, os Emirados Árabes e Bahrein. Vocês viram isso, irmãos? Quem intermediou tudo isso foram os Estados Unidos, né? Que intermediou esse ainda não é o tratado. Porque nós lemos lá em Daniel, irmãos, capítulo 9, que diz assim:
ele fará uma firme aliança, ele fará firme aliança com muitos, por uma semana. Uma semana tem 7 anos. Então, esse que fará uma aliança, porque no verso 26 diz assim, depois de 62 semanas será morto o ungido. Quem que é o ungido que foi morto? Jesus. Isso é verdade, já aconteceu, não aconteceu? E já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir, que príncipe é esse que há de vir, irmãos? É o anticristo. Que há de vir, destruirá a cidade, não pode ser o Senhor Jesus, né? Porque não é Jesus que vai destruir a cidade, muito pelo contrário. Destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerras, desolações são determinadas. Ele fará aliança com muitos por uma semana. Então aqui que está a chave, queridos, para o início dessa semana que ainda não aconteceu e que vai acontecer. Então, esses dias, irmãos, nós precisamos ficar atentos, porque coisas estão acontecendo. Nós vimos agora, né, esse acordo de paz, chamado Acordo de Paz de Abraão, que foi feito. Não é o acordo ainda do anticristo, porque o acordo do anticristo é um acordo de 7 semanas e não foi firmado nesse acordo na data ainda. Mas eu creio que isso já é um ensaio, já é uma preparação para aquilo que vai vir, mesmo porque nós lemos aqui, ele fará firme aliança com muitos. Muitas nações, irmãos, farão aliança. Então, quando o anticristo, quando essa aliança for feita, irmãos, nós saberemos quem ele é. Mas tem que ser uma aliança, porque o anticristo, ele vai fazer um acordo com muitas nações, é o que nós lemos. Tem um período marcado. Qual que é o período marcado? 7 semanas. E é um acordo, irmãos, que permite a reconstrução do templo. Porque hoje, onde era o templo de Israel, irmãos, está a mesquita. Tem uma mesquita lá. Então, e deixa eu dizer algo que eu também pesquisei e vi. Sabe, irmãos, as coisas estão acontecendo muito rápida. E as coisas, tudo está sendo trabalhado para que isso aconteça, para a manifestação do anticristo. Eu não sei se vocês têm reparado no Papa, que o Papa, ele está instituindo aí a Crislã, que é a unidade dos cristãos com islamismo. Uma nova religião está sendo formada, que é a Crislã. Então, irmãos, nesse lugar onde hoje é o chamado Domo da Rocha, onde está essa mesquita, onde hoje é proibidíssimo. Só os muçulmanos têm direito de adorar nesse lugar. E lá é o lugar sagrado dos muçulmanos. É também o lugar onde deve ser construído o templo. Então, irmãos, esse templo precisa ser construído. Porque nós vimos que ele fará uma firme aliança, mas no meio, porque a tribulação ela é dividida em 2 fases. Tribulação e grande tribulação, dividida em 3 anos e meio e mais 3 anos e meio. A Bíblia diz que no meio, na metade dessa semana, ele vai romper essa aliança. Ele vai sentir, aí ele vai mostrar quem ele é, o anticristo, ele vai mostrar quem ele é. Ele fará esse acordo, vai ficar assim, aquela paz mundial, né? E todo mundo vai poder subir lá para adorar, todas as religiões vão poder adorar. E
no meio dos 3 anos e meio, ele vai romper o pacto, irmãos. E aí ele vai mostrar quem ele é. Aí a coisa vai ficar feia, vai ficar muito feia aqui na terra. Porque ele vai se intitular Deus, vai querer ser adorado, ele vai profanar o templo, ele vai sentar lá no templo e falar que ele é Deus, agora todo mundo tem que me adorar. O falso profeta que vai levantar a bandeira dele e vai falar, não, tem que ser adorado mesmo. Lá em Apocalipse, a gente vê, depois você pode estudar lá, que ele vai ter uma ferida mortal e ele vai morrer, depois ele vai ressuscitar, irmãos. E as nações vão ficar maravilhadas. E aí que ele vai ser endeusado, adorado mesmo. Então, esse acordo precisa ter essas 3 coisas. Então, nós precisamos ficar de olho, irmãos. Nós precisamos ficar de olho naquilo que está acontecendo no mundo. E o nosso relógio é Israel. Então, durante esses 3 primeiros anos, irmãos, que são os anos onde o anticristo faz essa aliança e haverá essa paz, né? Que não é, aparentemente, os povos vão viver. O mundo está trabalhando para isso, irmãos. O globalismo está trabalhando para isso, para que isso aconteça. Vai haver uma só religião, uma só moeda. Então nós precisamos estar atentos. Eu não vou falar aqui nesse gráfico, irmãos. Nós colocamos, né, o arrebatamento aqui antes da primeira semana de Daniel, né? Antes da primeira semana. Mas há pessoas que creem que a igreja vai passar por essas 7 semanas, né? Por essas semanas aqui. Há pessoas que acham que a igreja vai ser arrebatada no meio, há pessoas que creem que vai ser arrebatada no final. Como nós já dissemos, o importante é a gente estar preparado, tanto para subir quanto para ficar. Ainda que eu tenha a minha posição, mas nós temos que estar preparados para isso, né? Porque independente, irmãos, do momento do arrebatamento, nós temos que nos preparar ou para subir ou para ficar e ver tudo isso acontecer, porque será tempos de terríveis perseguições. Irmãos, já está havendo, né? Se você olhar para os jornais, se você pesquisar, se você for olhar, irmãos, quantos irmãos nossos estão morrendo ao redor do mundo? Quantos cristãos estão morrendo por conta da sua fé? Na China, na Coreia do Norte, na Nigéria. Nós estamos começando a ver uma certa perseguição ao fato de ser cristãos. Hoje nós estamos vendo, irmãos, o deboche, a religião, coisas que antigamente nós não víamos. Quando que nós víamos, irmãos, um carnaval, uma pessoa se fantasiar de demônio e outra se fantasiar de Jesus, e aquela abominação, aquilo que nós estamos vendo. As pessoas nós estamos vivendo num tempo de apostasia, né? A Bíblia diz que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé ou deixarão a fé. Queridos, isso já não está acontecendo? Já tem acontecido. Então, nós estamos vivendo, irmãos, os últimos minutos. O cenário mundial já está sendo preparado. Espiritualmente falando, irmãos, a coisa já está ficando complicada. Então nós precisamos nos preparar, nós precisamos manter as nossas lâmpadas acesas, amém, irmãos? Põe lá 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 3, só para a gente ver
algumas referências daquilo que eu falei. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a quem está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Queridos, sempre houve terremotos, sempre, essas coisas, esses fenômenos da natureza sempre houve, mas você já reparou que de uns tempos para cá isso tem sido mais intenso e assim, com maior frequência, menos espaço de tempo, assim como a mulher, assim como vem as dores de mulher de parto. A mulher, quando vai ter nenê, irmãos, ela começa tendo contração, tipo assim, de 1 em 1 hora. Ela tem uma contração aqui, daqui 1 hora ela tem outra. Mas quanto mais próximo está do nenê nascer, mais perto uma contração é da outra. E é isso que nós temos visto, irmãos. Terremotos, enchentes, gafanhotos. Irmãos, eu não lembro quando eu era criança de ver essas pragas de gafanhoto, como recentemente nós vimos quase chegando aqui no Brasil. Recentemente estava lá na Argentina, agora já está lá na África, num dos países da África, que agora eu esqueci o nome. Se você já reparou, irmãos, que as coisas têm sido assim, bem frequentes? Tem sido bem frequente, irmãos. As dores têm sido intensas e têm sido uma atrás da outra. Você liga a televisão e você olha as notícias do mundo, irmãos. Guerras, rumores de guerras. Sempre houveram guerras, mas continuam se intensificando e sendo mais rápido. Então, como vem as dores de parto, aqui está para dar à luz e de modo nenhum escaparão. Então, o Senhor Jesus está voltando, queridos. Ele diz aqui também, abra para mim, só para eu falar um pouco do anticristo, lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2. Só para mim te falar um pouco quem é. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Então ele está falando com relação à vinda dele. A que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. A apostasia já está vindo, irmãos? Então, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, que é o próprio, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Quem vai fazer isso que eu falei? Que nós vimos isso lá em Daniel? O anticristo. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Próximo. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. Isso acontecerá lá no Armagedon, tá, irmãos? No final das 7 semanas, da última semana, quer dizer, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Porque depois desse período de 7 anos, o Senhor Jesus voltará, irmãos. No final desses 7 anos, o Senhor Jesus voltará. Todo olho verá,
Porque no arrebatamento, irmãos, a igreja, irá ao encontro do Senhor nos ares. Nós é que subimos. Lembra que Rebeca que foi ao encontro de Isaac? Assim seremos nós, iremos ao encontro do nosso Isaac. Então, nós encontraremos com ele nos ares e ninguém verá. Será como um abrir e fechar de olhos e as pessoas não virão. Vai virar um caos, porque muitas pessoas vão sumir, bebês vão sumir, e vai virar um caos aqui. Essa será o arrebatamento da igreja, que pode ser no começo, meio e fim. Mas o Senhor Jesus, ele vai voltar, irmãos. E quando ele vai voltar com os seus santos, com o seu exército, e vai pelejar contra o exército do anticristo, lá que é no vale de Armagedon, que é lá no vale de Josafá, que é a batalha do Armagedon, que será lá no vale de Josafá. E isso será no final. Isso vai acontecer. Mas antes disso acontecer, irmãos, tem esse período de 7 anos, que são as 7 trombetas que vão ser tocadas, os 7 selos, E aquilo tudo que nós não vamos falar agora, não dá tempo da gente falar de tudo isso, que está lá em Apocalipse. Fomes, guerras e todas aquelas coisas, pestes. Você já imaginou, irmãos? A Bíblia, lá em Apocalipse, fala que os homens procurarão a morte e não vão conseguir morrer. A morte fugirá deles. Você já pensou uma pessoa, um avião, por exemplo, um avião que cai lá de 11 mil pés de altura, cai, esborracha no chão, e as pessoas ficam todas esborrachadas, mas não vão morrer, porque a morte vai fugir. Vai haver um período assim. A Bíblia fala de 5 meses, onde a morte vai fugir dos homens. Então serão dias terríveis, irmãos, que se nós não formos arrebatados, o Senhor vai nos guardar. Mas nós vamos, Eu prefiro não estar aqui para ver. Eu prefiro, irmãos, subir logo. Porque pode ser que a gente fique e a gente passe por tudo isso. Mas pode ser que a gente seja arrebatado antes. Então, é isso que vai estar acontecendo aqui na terra, irmãos. Essa última semana é um tempo de juízo. Essa última semana, irmãos, é tempo de juízo. Para que serve a tribulação? Para que Deus falou desses 7 anos? Para que, irmãos, a tribulação? Está lá, está aqui em Daniel. É um tempo de Daniel 9. Volta lá, 9:25. - 27, então. Não, é o 25, você tinha posto 26, amigo. Sabe, entende, desde a saída. Não, então é o 24. Uma hora nós achamos, põe 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Para quê, irmãos? Para que isso está determinado? Para fazer cessar a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar a iniquidade e para trazer a justiça eterna, para selar a visão, a profecia e para ungir o Santo Santo. É para isso. A tribulação é um tempo de purificação, irmãos. Então, pensa, o tanto que vai arder, o tanto que vai ser duro isso, principalmente para os judeus que rejeitaram o Senhor Jesus,
porque nós lemos, são para o teu povo, para os judeus. Jesus, lá em João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, diz assim: veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes a fazer filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Por que nós somos? Porque o judeu rejeitou. E por conta disso, irmãos, está aí. Então, de uma coisa nós podemos ter certeza, irmãos: essas 70 semanas, esses 7 anos de tribulação, é para o povo de Israel. Se nós vamos passar juntos ou não, mas que é para o povo de Israel, e é para purificar pecado, é para cessar a iniquidade, é para cessar, é para expiar a iniquidade, é para trazer justiça eterna. Depois desses 7 anos, irmãos, haverá, aí tem o tribunal de Cristo, e depois o milênio, onde o Senhor Jesus virá reinar nessa terra. Ele virá e reinará com os seus santos aqui nessa terra. Mas para que ele possa entrar, para que nós, num reinado de justiça, irmãos, ele precisa fazer essa purificação. Então essas 70 semanas é para o povo e para aqueles que ficarem. Uma coisa é certa, queridos: serão para os judeus e serão para aqueles que não amam o Senhor Jesus, para os gentios. A igreja pode não passar, ser arrebatada, e a igreja pode ser guardada. Então, qual é o nosso papel nisso tudo? Qual é o nosso papel? O nosso papel, primeiro, é guardar a nossa vida, é buscar, é viver uma vida de santidade, uma vida de altar, de entrega ao Senhor Jesus, esperando e apressando a vinda do Senhor Jesus, amando a vinda do Senhor Jesus, enchendo as nossas lâmpadas com óleo, com azeite. Interessante, eu estava lendo a parábola das 10 virgens, e novamente, ali fala, né, que à meia-noite se ouviu um grito: eis o noivo, e elas saíram ao encontro. A noiva sempre vai ao encontro. Aqui fala de novo de arrebatamento, irmãos. Então, a gente tem que guardar, encher as nossas lâmpadas. E queridos, se esse tempo de tanta tribulação, o próprio Senhor disse lá em Mateus 24, se os dias não fossem abreviados, irmãos, ninguém seria salvo. Então, o nosso papel é buscar a santidade, mas o nosso papel também, irmãos, é falar, é pregar o Evangelho, para que o máximo de pessoas sejam salvas, ou para subir com o Senhor Jesus no arrebatamento, ou para ficar, mas ser guardado por Ele aqui. Amém? Quer falar alguma coisa? Vamos ficar de pé, irmãos?